Cristo! Seja muito bem-vindos ao nosso canal! E no vídeo de hoje nós vamos falar 15 curiosidades sobre a Igreja Católica. Se você quer saber mais sobre isso, vem com a gente! E a primeira curiosidade é que a igreja ela recomenda a todos os católicos a fazerem uma penitência nas sextas-feiras. Não somente nas sextas-feiras da quaresma, mas todas as sextas-feiras do ano. E aí cada conferência episcopal de cada país vai decidir qual é a penitência que deve ser aplicada. Mas a mais comumente utilizada é a abstinência de carne. E a segunda curiosidade é que em matéria de abstenção de carne, o peixe não conta, nem peixe nem frutos do mar, ou seja, eles podem ser consumidos nesses dias de jejum. Mas tem pessoas que preferem não comer nenhum tipo de derivado animal, tipo leite, ovos, nesses dias de jejum. Mas a igreja não diz nada sobre isso, mas fica aí a dica aí para quem quiser também fazer essa prática. No terceiro ponto, os fiéis eles ficam isentos de jejuar-se ou abster-se de carne em dias de solenidade. Até mesmo na quaresma, se alguma solenidade litúrgica cair numa sexta-feira, não é necessário guardar o jejum e a abstinência. Mas se o dia for de festa litúrgica, pode guardar o seu peixinho aí, meu amigo, que está na hora de você comer um peixe e guardar a sua abstinência. E a quarta curiosidade é que as indulgências, elas só podem ser para pessoa ou para alguma pessoa falecida. Não tem essa de ficar transferindo indulgência para um amiguinho vivo, não. Tem como Tem que trocar cartinha, não. Tem que estar morto para ter indulgência, entendeu? É isso aí. E a quinta curiosidade é que, dentre os 35 doutores da igreja, 4 deles são mulheres. E ainda tem gente por aí, né, Ingrid, que fala que a igreja oprime as mulheres e não leva elas em consideração. E quem sabe você aí, que é uma mulher, pode ser no futuro uma doutora da igreja também. Olha só! Ia ser bom. A sexta curiosidade é que as roupas dos padres, né, as roupas litúrgicas, todas elas têm um significado. Por exemplo, a casula representa o amor e a estola, a autoridade. Quando o padre celebra a missa, ele coloca a estola debaixo da casula, porque faz aquela referência à passagem bíblica, né? Acima de tudo, o amor. Na sétima curiosidade, o tempo mínimo que a igreja pede para a gente participar na celebração da missa, ela representa aproximadamente 0,65% de nossa vida. Se a gente for colocar isso em horas no nosso tempo de participação nas missas de preceito, ela representa aproximadamente 57 horas, ou seja, é menos do que 3 dias. Será que não é necessário a gente dar um pouquinho mais de atenção a Deus e participar além dos dias de preceito? A oitava curiosidade é sobre o Domingo de Ramos. Aqueles ramos que a gente pega lá e fica Osana, Osana. Então, depois, né, eles viram cinzas, né, na quarta-feira de cinzas. Em alguns países, eles pegam esses ramos e transformam eles em sacramentais, sabe? Eles deixam em casa para recordar a esperança, o amor e a vida, né, que Deus deu por nós. E aí eles deixam em casa como esse símbolo, né? Além disso, tem outras regiões do Brasil que eles guardam esses ramos e queimam, né, quando eles se sentem em perigo, principalmente quando tem as tempestades, para recordar a esperança de Deus. E a nona curiosidade é muito interessante, ela diz respeito ao Santo Sudário de Turim. Para quem não conhece, essa daqui é a imagem do Santo Sudário e ele diz respeito ao tecido que cobriu o corpo de Jesus quando ele foi morto. E, inexplicavelmente, esse tecido gravou a imagem de Jesus. Muitos cientistas tentaram estudar com toda a tecnologia que a gente tem hoje no século XXI e ainda não conseguiram explicar de forma plausível como essa imagem foi estampada. E a décima curiosidade é sobre os livros deuterocanônicos, né? Lutero, ele tirou diversos livros da Bíblia dele, inclusive esses. Ele só tirou após uma pessoa, um padre, questionar ele e provar que o purgatório estava na Bíblia. Por isso ele tirou esses livros. Ele queria ter tirado outros livros também, como Hebreus, Tiago, Apocalipse, mas não conseguiu, né? A verdade seja dita, né? A 11ª curiosidade diz respeito à teoria do Big Bang. E o que muita gente não sabe é que essa teoria ela foi inventada por um padre católico chamado Georges Lemaitre. E muita gente ria dele na época falando: "Ai, católicos bobos, eles acreditam que sempre tudo tem um começo."
Além de padre, ele ainda era físico e muito inteligente. Vocês achavam mesmo, né, que a fé não tem nada a ver com a razão. Estavam bastante enganados. O Papa Francisco não disse nenhuma novidade quando recentemente afirmou que a Igreja Católica aceita a evolução. O fato evolutivo ele é compatível com a ideia de um Deus criador. O que a Igreja não aceita é que o universo surgiu apenas de um mero acaso. A 12ª curiosidade ainda diz respeito sobre a fé e a razão. Muitos religiosos católicos participaram da descoberta e da criação de métodos científicos, da genética, por exemplo, que foi desenvolvida por Mendel. Ele também é um padre, se você não sabe disso. E também o sistema universitário foi criado também pela Igreja Católica. E ainda há quem teme dizer que a Igreja odeia, é contra a ciência e é contra os progressos tecnológicos. Muito pelo contrário, ela colaborou e muito e ainda continua colaborando. E a 13ª curiosidade é sobre hereges. Sim, existiram 3 papas que foram considerados na história hereges: Silvério, Líbero e Honório I, mas nenhum deles foi herege em seu papado. Fica a dica aí. A 14ª curiosidade ela tem relação com as leituras na missa. A primeira leitura ela é sempre escolhida com base no Evangelho. Já a segunda leitura ela não tem necessariamente uma relação tanto com a primeira leitura nem com o Evangelho. E a última curiosidade desse vídeo é em respeito ao catecismo. Se você lê 8 parágrafos por dia durante mais ou menos aí um ano, você consegue ler o catecismo, essa preciosidade da nossa Igreja Católica todinha ali, ó. Sem cansar, né, Lucas? Então vamos ler, bora ler. Vamos começar a ler todos os dias o catecismo. Isso aí. E é isso, se você gostou desse vídeo, ó, deixa seu like aí, não se esquece de se inscrever nesse canal e seguir a gente nas nossas redes sociais. Comenta aí embaixo qual a curiosidade que você mais gostou ou qual aquela que você não sabia. Também pode deixar outras curiosidades, porque pode ser tema de um próximo vídeo, tá bom? Um beijão, fique com Deus. Até a próxima. Salve Tchau, Maria. tchau.